Olá! Bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um vídeo neste humilde canal. E hoje é dia de resenha. Resenha do volume 2 de Cavaleiros do Zodíaco Odisseia do Tempo. Continuação do volume 1, que eu já resenhei aqui no canal. E o volume 2, na minha humilde opinião, ele melhora o que já havia sido, a ideia que já havia sido apresentada no volume 1. Desde já, se puder dar aquela curtida, compartilhar, se inscrever, aquele negócio de sempre que o YouTube que tem aqui no YouTube. Eu tô aqui com os dois volumes, o volume 1 e o 2, lançados pela editora New Pop, aqui no Brasil. Vão ser 5 volumes mais um extra, aí, segundo a própria editora, né? 5 volumes eu já sabia que seriam 5 volumes, porque é assim que foi planejado desde a concepção do projeto. Esse agora o volume extra, que a New Pop falou, aí eu não sei. O primeiro volume, como eu já resenhei, protagonizado pelo Cavaleiro Ikki de Fênix. O segundo volume, protagonizado pelo Cavaleiro Shun de Andrômeda. O volume 2, na minha humilde opinião, ele já começa melhor que o primeiro. Para mim, que já conheço a história original, porque não tem aquela recapitulação do volume 1. O volume 1 tem aquelas primeiras páginas que eu até falei no vídeo, que quem já conhece a história pode pular. O volume 2 já começa com algo novo, né? Nós vemos o Titã Cronos, né? Que é o motor dessa saga. Ele ainda não é um vilão, um cara do mal, como outras mídias que adaptam mitologia grega costumam apresentar, né? God of War faz isso, né? Você tem lá o Kratos escalando o Cronos, né? O Titã Cronos. Aqui o Cronos ele aparece como uma figura que está totalmente nos bastidores da história. Isso já havia sido apresentado no volume 1. Eu acho que a partir daqui começa a ficar interessante. Quem for ler, começar a pegar na ordem, porque você tem esse background, você tem história, você tem uma mistura de uma história isolada, que é protagonizada por um dos cavaleiros, mas você tem esse plano, essa artimanha do Cronos nos bastidores, que a cada volume vai realizar aí, vai dar um passo a mais para a realização do seu plano. Cronos quer se vingar dos deuses, né, que derrotaram os titãs, né? Isso aí para quem já conhece de mitologia grega já conhece essa história, né? Os titãs foram derrotados pelos deuses. Os deuses comandados por Zeus. Quem jogou God of War também já sabe essa história, né? A franquia God of War. E Cronos no universo de Cavaleiros do Zodíaco, foi prometido a ele pelos deuses voltar
a ter aí um lugar de destaque. Essa promessa nunca se cumpriu. Então Cronos não está contente. E Cronos quer libertar Prometeu. Prometeu, também da mitologia grega, aquele que roubou o fogo do Olimpo e deu aos humanos o fogo, né? E Prometeu, como castigo, foi acorrentado por Zeus. E isso também vem da mitologia. Prometeu tem as suas entranhas devoradas por águias, ou por uma águia, e o seu corpo sempre se regenera para que no dia seguinte essa águia volte a devorá-lo e ele sempre sinta dor. Seu castigo de Prometeu. Cronos quer libertar Prometeu e ganhá-lo como aliado, mas para isso Cronos precisa quebrar as correntes que prendem Prometeu. Estas correntes que são as mesmas que o cavaleiro Shun de Andrômeda usa como arma em sua armadura. Cronos então precisa saber o segredo para destruir tais correntes. E para isso ele envia alguns de seus lacaios para tanto. Claro que o protagonista se sobressai, mas o segredo das correntes é descoberto mesmo assim, mesmo o protagonista vencendo as adversidades. Para a sorte do protagonista, Cronos não tem nada contra ele. Cronos só quer libertar Prometeu mesmo. Quando eu digo que as correntes são as mesmas, elas são iguais, tá? Mas as correntes da armadura do cavaleiro são que o cavaleiro usa são uma, as correntes que aprisionam Prometeu são outras, mas elas são do mesmo material, é isso que eu quero dizer. E quem o protagonista, o Cavaleiro de Andrômeda, enfrenta neste quadrinho é a irmã do Cavaleiro de Ouro que o Shun derrotou, né? O Cavaleiro de Ouro de Peixes, que foi derrotado por Shun. E aí você pensa, nossa, então a irmã do Cavaleiro Afrodite de Peixes, que foi derrotado pelo Shun, ela quer vingança, certo? Não, ela odiava o irmão dela. E o porquê disso nós vamos acabar descobrindo. E aí nós acabamos vendo, através de um retcon, né, de um background, a história da família do antigo Cavaleiro de Ouro de Peixes, né? E o porquê ele foi o escolhido para ser o Cavaleiro de Ouro e não a irmã dele. Leu ou até assistiu o anime, né? Embora tenha algumas diferenças. Shun, ele venceu o Cavaleiro de Ouro de Peixes e foi quase morto no processo, na verdade. Mas ele conseguiu, ele sobreviveu. E
você acaba descobrindo mais sobre esse universo, mesmo as pessoas que já conhecem a história do mangá original. Nós temos no mangá original nós temos muitas coisas, muita história de personagens que não são ditas, muitas coisas que simplesmente não tem um universo muito grande, né? E quando você tem uma coleção como essa, que a proposta são histórias fechadas em um único volume, certa liberdade e conhecem a obra original na qual eles se baseiam, esse preenchimento de lacunas que ficou da história principal, original. Isso é muito bacana, porque assim, não é que tenha ficado buracos na história original, mas são histórias que não faz mal nenhum, assim, a gente acabar descobrindo. Na verdade, são histórias que expandem ainda mais um universo. E eu tô gostando bastante dessas histórias que mostram novos personagens, que expandem mais esse universo. Porque, como eu falei, esses autores, pelo menos até agora, eles têm se mostrado bastante fãs do mangá original. E eles têm contado novas histórias de personagens já conhecidos e de outros não conhecidos. Eles têm contado essas histórias de uma maneira muito eficiente. E isso faz também a gente ver que os personagens que a gente conheceu da história clássica lá de trás, eles não vieram do nada. Não, eles têm um background. Isso também é muito bacana. Então, sim, essas histórias, pelo menos dessa coleção aqui, são canônicas, né? E até por elas não serem muito grandes, né? Você pode ver, cada volume ele é fininho. Até por elas não serem muito grandes, também não tem muito problema de cronologia. São histórias super simples. Não tem nada assim que vai deixar a pessoa, nossa, a pessoa está totalmente perdida. Não. São histórias bem simples que se aproveitam de algo que não foi contado na história antiga, original, lá dos anos 80 do século passado. A arte desse quadrinho eu acho ok, não acho nada assim, nossa, que espetáculo. Não, mas também não acho horrível, acho ok. As cores, isso sim eu acho muito bonito. Eu gosto dessas cores vivas, desses momentos assim vibrantes, do uso dos poderes, dos momentos de confronto, das batalhas. Essa cena aqui do protagonista dessa edição, do Shun, eu acho maravilhosa. O uso das cores, eu acho lindo. E como eu já falei no vídeo que eu fiz do volume 1, apesar da obra original ser um quadrinho japonês, ou seja, um mangá, esses quadrinhos são franceses, né? São feitos por uma dupla de artistas da França. Então, capa dura, papel couché, eu acho. Enfim, é um papel bem legal, todo colorido, né? É aquele meio que o padrão de um quadrinho europeu aí para quem já está acostumado a pegar esse tipo de obra. E não se engane, não é
Tem gente que acha que quadrinho europeu é só coisa chique e cult. Não, não, não. Tem nada a ver, tá? Tem esses tipos de quadrinhos também. Mas também tem aquelas aventuronas pra você relaxar e passar o tempo, tá? Enfim. Recomendo pra quem tiver muito dinheiro, porque dinheiro sobrando. Porque isso aqui não é barato. Eu estou economizando bastante com outras coisas, com outras coleções que eu não estou fazendo para pegar essa. De preferência pegar numa promoção, né? Ou né, aquele famoso jeitinho internet, né, que a gente conhece muito bem. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir. Aquele negócio, curtir, compartilhar, etc. Valeu, um abraço e até mais.